Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cidade Viva e a gente começa o programa de hoje falando sobre um evento que vai movimentar não só Chapecó, mas toda a região oeste de Santa Catarina, além de Paraná e Rio Grande do Sul, que é a segunda parada de luta LGBT. Eu tô aqui com os organizadores, o Luiz e também o Valdinei. Meninos, obrigada por terem vindo pra gente também abrir o programa para falar um pouquinho desse evento. Gente de todos os lugares, como é que tá essa organização? Olá, Priscila. A organização tá mil, assim. A gente tá chegando nos últimos dias, na véspera da parada, que acontece agora no dia 17. E é uma organização que vem há vários meses acontecendo, né? A equipe de organização já vem se preparando há um bom tempo, mas é claro que chega nessa última hora e a emoção começa a bater mais forte. Então, assim, a gente tá ajustando os últimos preparativos, né? Organizando as últimas coisas e estamos com uma expectativa muito grande de público, muito maior do que já foi no ano passado. Agora, meninas, quero que vocês expliquem também um pouquinho para o pessoal que está em casa como é que surgiu esse evento que está já na sua segunda edição e aproveitando também para falar um pouquinho sobre o que é a UNA, o que é a UNA LGBT também. Priscila, a parada surgiu, a primeira edição, em Chapecó, no ano passado. Foi realizada no mês de julho e ela surgiu logo depois do atentado que aconteceu em Orlando, que vitimou várias pessoas da comunidade LGBT. A UNA surgiu em Chapecó nesse período, no começo do ano passado. E qual foi o sentimento, a necessidade? A gente queria, de certo modo, externalizar uma dor que era um luto geral da comunidade LGBT. Então, essa entidade nova em Chapecó se reuniu, a direção, e pensou como fazer isso, de que forma fazer isso. Então, pensamos em organizar uma parada. Uma parada festiva, sim. Eu acho que essa é uma das grandes características que a comunidade LGBT costuma lutar hoje pelos seus direitos, é sim com muita alegria. Mas também uma parada em que se pudesse externalizar essa dor e aquele sentimento que estava passando, né, realmente por todo mundo estava vivendo esse sentimento. Então, se teve a primeira edição, no ano passado, se organizou, e a gente percebeu um público muito expressivo, eu acho que muito maior do que a organização esperava, assim. E isso nos deu a ideia de que, de fato, havia uma demanda muito reprimida de um lugar onde as pessoas pudessem estar juntas, reunidas, a comunidade LGBT pudesse estar reunida para lutar, para pedir por direitos, para lutar por igualdade, realmente, e também para se reunir, para se encontrar. E a partir, então, da parada realizada no ano passado, a gente decidiu manter por essa necessidade e seguir com ela anualmente. E como é que tá a programação? Como é que foi organizada a programação de vocês? Perfeito. A programação, então, a parada inicia no sábado, dia 17, a partir das 15 horas, na Praça Central de Chapecó, e ela se estende ali durante a tarde a gente vai ter apresentações artísticas, shows de drag queens que se inscreveram de Chapecó e da região. E acontece na sequência uma tradicional caminhada, um ato, né, de manifestação que percorre a principal avenida de Chapecó, Avenida Getúlio Vargas, e retorna e permanece o restante do dia ali na Praça Central de Chapecó. Agora, como é que vocês veem a adesão não só do público LGBT, mas também dos simpatizantes, do povo aqui de Chapecó, com relação à parada ano passado? Teve bastante participação? Como é que foi isso? Sim, tivemos uma participação bem, como o Luiz disse, uma participação bem expressiva também, não só dos LGBTs, mas também do público em geral, né, dos heterossexuais também, não só os LGBTs. Isso é muito importante também para nós, como LGBTs. Como eu posso dizer, Luiz? Eu acho que esse apoio realmente ele é extremamente importante. Esse apoio, isso Algo mesmo. que a gente percebeu ano passado e que foi muito bonito foi ver pais acompanhando seus filhos na parada. É, isso aí. Então, foi algo que de fato nos emocionou, assim, quando a gente via não só a população LGBT reunida, mas a mãe, o pai, o irmão, o primo, o conhecido. Então, isso tudo nos dá uma ideia, de fato, desse momento de apoio, porque eu acho que é algo assim, a comunidade LGBT costuma se apoiar um aos outros, mas esse apoio familiar é indispensável e eu acho que é o principal apoio para qualquer LGBT de maneira geral. E à noite também tem um show grande, que a gente já Isso. sabe também, né? Como é que tá essa expectativa também? Isso. A parada começa às 3 horas da tarde, daí tem o ato e tudo mais. A gente acredita que até lá pelas 6 horas, por aí, termine as ações da UNA, a programação da parada. E à noite a gente tem na live o show da drag Pablo Vittar, para encerrar o dia com chave de ouro. Tá certo. Agora, meninos, pra gente finalizar esse primeiro bloco,
Quais são as principais bandeiras que vocês levantam nesse movimento em si? Porque além de ser uma festa, também tem essa questão de um movimento de chamar a atenção da sociedade para que se corte. A gente sabe que existe muito preconceito, né? Mas assim, como a gente falava ali, ainda bem que aqui ainda não existe essa violência que a gente vê nos grandes centros urbanos, e também por ser uma das únicas cidades interioranas a fazer a parada também, como é que funciona isso? Certo. Todo ano a parada, Priscila, ela tem um tema. E nesse ano, quando a gente decidiu escolher, a comissão se reuniu para escolher o tema, nós pensamos em evidenciar as travestis e as pessoas transexuais que pertencem à nossa sigla. Por quê? Nós consideramos a comunidade LGBT, considera essas pessoas mais vulneráveis dentro da sigla. São essas que estão mais expostas a diversos tipos de violência. E só para você ter uma ideia, quando eu falo em violência, no ano passado, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, registrou contabilizados o assassinato de 143 travestis e transexuais no Brasil, exclusivamente por um crime de ódio por conta da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, esse ano, quando a gente pensou na parada, a gente de fato quis evidenciar e trazer esses números, principalmente envolvendo esses sujeitos. Por isso que o tema da parada desse ano é Transformando a Cidade, em uma analogia ao trans, fazendo referência a esses sujeitos, e o pedido de transformação mesmo. Transformação de espaços públicos, esse direito de ir e vir sem ser agredido, seja fisicamente, seja verbalmente. A transformação do mercado de trabalho. A gente sabe que esses sujeitos, de maneira geral, a comunidade LGBT ainda tem dificuldade de inserção social. Mas travestis e transexuais hoje, esses mesmos dados da ANTRA, elas não ultrapassam 4 anos de escolarização hoje. Isso não se dá nem o ensino fundamental. Consequentemente, isso repercute no mercado de trabalho, com dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal. Então, a escolarização, esses sujeitos, de maneira geral, são os mais vulneráveis. Então, o que a gente pensou? Em levar para a rua, claro, uma luta da comunidade LGBT de maneira geral, que é pedir por respeito, é pedir por visibilidade, mas também evidenciar, de fato, esses sujeitos que nós consideramos que são tão negligenciados hoje, independente dos lugares, mas ainda são negligenciados. Ah, certo. E essa questão mais íntima, mais pessoal do público LGBT, a gente conversa depois do intervalo. A gente volta já.